Olá pessoal, como é que vocês estão? O tempo melhorou um pouquinho, né? Refrescou no final de semana, todo mundo aproveitou para tomar aquele chimarrãozinho, para curtir um climinha mais gostoso, não é? Hoje então, nós vamos tentar entender um pouquinho o que foi que aconteceu, tá? Por que resfriou? Por que ficou o tempo ficou mais gostoso um pouquinho, né? Vocês viram na semana passada que realmente a gente falou da quebra do bloqueio, né? Essa quebra aconteceu, porém, infelizmente, nós não tivemos ainda chuvas muito substanciais, como também a gente já tinha comentado naquele momento. A frente fria que passou e trouxe um pouquinho de precipitação, alguma garoa, algumas chuvas pontuais aqui para a nossa região, ela já está no oceano. Eu vou mostrar aqui para vocês. O ciclone que causou essa frente fria já está lá no meio do Oceano Atlântico. E a retaguarda aqui, que é a própria frente fria, ela está atuando aqui em cima do oceano, causando nebulosidade ainda aqui, olha, no centro-oeste do Brasil. Né? E o que tem atrás dela aqui, ó? Uma massa de ar polar, tá? Então, vou trazer aqui agora dois conceitos para a gente trabalhar hoje aqui. O de frente fria e o de massa de ar polar. Então, o que passou na nossa região aqui na semana passada, que rompeu o bloqueio atmosférico, foi uma frente fria. E o que causou o frio, né? Não vou dizer o frio, né? Mas um refresco, um alento na temperatura no final de semana, foi a massa de ar polar. Muitas pessoas confundem esses dois conceitos e falam de frente fria, o ar frio mais frio que está atuando aqui um pouquinho. Mas vamos entender melhor qual a diferença desses dois conceitos? Uma frente fria, ela é um choque entre uma massa de ar quente e uma massa de ar frio. A palavra front, ela vem de um conceito de guerra, fronte de batalha. Então, a frente fria, ela é o lugar da guerra entre o ar frio e o ar quente. O ar frio, ele tem uma alta pressão atmosférica. Essa alta pressão atmosférica, ele consegue empurrar a massa de ar quente que tem uma pressão atmosférica menor. E o que esse ar frio ele faz? Ele sai lá do Polo Sul, ele vem se direcionando para as áreas de menor pressão atmosférica aqui, na nossa região, por exemplo, e ele vai empurrando o ar quente para cima. Quando essa massa de ar frio ela vem rente ao solo, né? E ela consegue empurrando como se fosse uma máquina mesmo, que vai empurrando o ar quente, e essa massa de ar frio ela vai se direcionando para chegar até na região equatorial e vai fazer com que o ar quente suba. Como esse ar quente sobe, o que acontece? Formação de nuvens aqui. Então, as nuvens mais comuns são as CBs, as cúmulos nimbus, as altos cúmulos, e depois aqui a gente tem também as nimbus, as nuvens nimbus stratus, que trazem chuvas, né? E aí, o que é a frente fria então? É quando chega essa massa de ar frio, que empurra o ar quente para cima. Então a frente fria é a briga, a guerra entre o ar frio e o ar quente. Então o ar quente sobe, forma as nuvens e aí chove. Mas o que precisa para chover? Umidade. Por que na semana passada passou aqui por nós uma frente fria, né? E não teve chuvas tão significativas? Até Santa Helena, Foz do Iguaçu, houve uma precipitação um pouquinho maior do que aqui na região de Marechal. Aqui na região de Marechal a gente praticamente não teve chuva, mas a frente fria ela foi passando. Quando ela foi chegando aqui, a gente aqui não tinha umidade. Então muitas vezes as pessoas pensam também que a frente fria ela vai trazendo chuva lá do sul. Ela não traz chuva. A frente fria é só o local de encontro entre a massa de ar frio e a massa de ar quente que está sobre nós. Sempre antes de chover, fica um calor muito grande, o que a gente chama de pré-frontal. A pressão atmosférica cai bastante, a gente se sente cansado, a gente se sente mal, a gente não fica bem. Quem tem cirurgia sente dor na cirurgia. E aí acaba que quando a massa de ar frio chega, ela joga esse ar quente para cima, e aí nós temos a formação da chuva. E depois da chuva veio o quê? A massa de ar polar, a massa de ar frio,
E essa massa de ar frio sim vai fazer com que a gente tenha uma diminuição da temperatura. Então, os nossos antigos avós, pais, eles falavam isso: agora vai parar de chover porque virou o vento do sul. E eles tinham toda a razão. Quando sopra o vento do sul é porque a massa de ar polar está chegando aqui e ela está, a frente fria já passou, a frente fria já está em direção ao norte e nós estamos aqui somente com a massa de ar polar que chegou. Só que qual que é a característica dessa massa de ar polar? É uma massa de ar fria e seca. Então, sempre depois da chuva, nós vamos ter aquele céu azul, aquele céu lindo, aquele céu bonito, como nós tivemos ontem, hoje, né? Mas bonito quando nós não precisamos mais de chuva, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Durante essa semana agora, nós vamos ter a predominância dessa massa de ar polar, uma massa de ar mais fria e mais seca. Durante a semana, essa massa de ar ela vai recebendo a radiação solar, né? Ela vai aquecendo aos poucos, a umidade nela vai aumentando também, e aí a gente tem a possibilidade de uma nova frente fria se formar na outra semana. Mas essa massa de ar polar ela tem uma predominância aproximadamente aí de 7 dias em cima da região onde ela está atuando. Depois que ela se estabelece, então ela vai ficar atuando aqui em torno de 7 dias. Por isso que nessa próxima semana, a gente vai até ver aqui nos modelos de previsão, mas a gente vai perceber que existe pouca previsão de chuva novamente, o que é muito preocupante para os agricultores aqui na nossa região. Mas hoje então a ideia era trazer essa diferença entre frente fria e a massa de ar polar. Então a frente fria ela não é necessariamente o frio, né? Então, eu brinco com os meus alunos, não quero que nunca mais errem isso, hein? Frente fria é a chuva, é o fronte de batalha entre duas massas de ar com características diferentes. Essa frente fria, ela vai ser substituída depois pela massa de ar polar, que é exatamente o deslocamento dessa massa de ar polar de uma zona de alta pressão, que é o Polo Sul, para uma zona de baixa pressão, que é o Equador. Esse deslocamento dessa massa de ar é que vai trazer a formar a própria frente fria, mas também vai trazer um ar mais frio depois. Por isso que as geadas, elas sempre ocorrem depois das chuvas, porque a frente fria vai passar, aí a massa de ar polar vai chegar na retaguarda, né, vai chegar depois, vai se estabelecer aqui com a sua condição original lá do polo de uma massa fria e seca, e isso vai causar a geada, né? Então, entendido isso, ninguém mais vai errar isso, vamos agora entender um pouquinho como que vai ser essa nossa semana. Aqui no CIMEPAR, né, nós percebemos que existe uma pouca possibilidade de chuva para amanhã. Vocês vão perceber que existe uma região de instabilidade aqui no Paraguai. Então existe uma pequena chance dessa instabilidade chegar aqui até a nossa região, tá? Pelo deslocamento predominante dos ventos nessa região, que é de oeste para leste, né? Então a possibilidade dessa instabilidade do Paraguai chegar aqui amanhã. É a única, segundo o CIMEPAR, é a única possibilidade de chuva na semana. O que a gente vai perceber durante a semana? As temperaturas mínimas serão baixas e as temperaturas máximas serão altas. Essa característica de alta amplitude térmica, ou uma grande diferença entre as temperaturas mais baixas, as temperaturas mínimas e as temperaturas máximas, ela é bem característica da estação do ano na qual nós vamos entrar nessa semana, que é o outono. No próximo vídeo já vou dar um spoiler. No próximo vídeo eu vou explicar um pouquinho como que são as estações do ano, qual é a diferença, o que significa o início do outono que nós vamos viver nessa semana. Então não percam, já estou avisando, não percam o próximo vídeo que vai ser muito legal. Então nessa semana o que nós vamos ter? O predomínio da massa de ar polar, que é uma massa de ar seca e mais fria. Então as mínimas vão ser mais baixas, as máximas vão ser altas ainda, porque nós temos uma presença do sol, né? Ainda numa transição para o inverno, mas nós ainda temos uma condição aí de bastante insolação, e isso vai fazer com que as máximas aumentem. Mas como a massa polar ela é seca,
não vai haver aquela possibilidade de formação de chuvas à tarde, ou seja, essas chuvas à tarde elas vão ser bastante reduzidas, porque a massa de ar é seca. Então até isso é importante a gente já alertar a questão dos cuidados com a saúde. Bastante hidratação, tá? Porque a massa de ar seca ela puxa a umidade do nosso corpo. Então a gente sente nesses dias as mãos secas, os lábios, né? A gente percebe algumas áreas, os olhos bastante irritados e secos, porque o ar em torno de nós está muito seco e aí ele puxa a umidade de onde ele consegue, inclusive do nosso corpo. E imagina então das plantas, das plantações, das florestas, né? Por isso que é tão importante a presença de árvores em locais mais arborizados. Vocês vão perceber também que a sensação vai ser uma sensação em torno do ar ali vai ser muito mais agradável, tá? Isso para o CIMEPAR. Para o CPTEC nós temos uma condição muito parecida, né, com relação às temperaturas. Olha, hoje mínima 21, máxima 34. O CPTEC está prevendo temperaturas um pouquinho mais elevadas do que o CIMEPAR, né? As máximas sempre 32, 31, amanhã 34. E ele prevê uma possibilidade um pouquinho maior de chuva na quinta-feira. Nos outros dias, 5% de chuva, a umidade do ar bastante baixa, 32, 27, 29%. Então, cuidado com a questão da umidade do ar. Agora, com relação ao clima-tempo, né? Nós vamos verificar que o clima-tempo tem hoje 65% para 0,6 milímetros, uma possibilidade muito reduzida de chuva. Isso significa que uma chuva pontual em algum local, né? Aí na terça-feira nós temos um pouquinho mais, 73% para 1 milímetro, mas também é uma chuva muito pontual. Na quarta-feira, 0. Na quinta-feira, 0. Na sexta-feira, 0% de chuva. Temperaturas altas, umidade do ar baixa. No domingo a gente tem um pouquinho mais, né? Como eu falei, a gente vai durante a semana, essa massa de ar ela vai assumindo um pouquinho mais das características do local, que é absorvendo a umidade que tem no próprio ar e que tem aqui nos rios, nas florestas, né? No próprio solo. Então essa umidade que tem no solo, ela vai ser transferida para a atmosfera, que a atmosfera é bastante seca. Tudo na natureza visa o equilíbrio, né? Então, a gente vai ter essa subida desse ar também para a atmosfera vai ganhando umidade, e aí, conforme ela vai se enchendo de umidade, né, ela vai propiciar a formação de precipitações localizadas. Então, aqui no clima-tempo, a gente vê a possibilidade de chuva no domingo de 40%, né? Uma chance pequena, e na segunda também uma chance pequena. Então, esse é o panorama para a semana, gente. Uma semana bastante seca novamente, que é muito preocupante para a agricultura. O que nós podemos fazer simplesmente é tentar prevenir a nossa saúde, né? E aguardar que o sistema volte ao equilíbrio. Nós temos um sistema atmosférico que ele está muito fora do normal, fora do equilíbrio. Nós vamos falar sobre isso mais nos próximos vídeos ainda, mas nessa semana então ficou a ideia aí de diferença entre massa de ar polar e frente fria. No próximo vídeo eu já vou falar para vocês sobre como que a gente tem as diferenças de estações do ano, o que significa a gente estar entrando no outono, e assim em cada vídeo nós vamos trazendo alguns temas pertinentes aí ao conhecimento da nossa querida atmosfera, que envolve o nosso corpo, que envolve as nossas atividades laborais, que envolve a nossa vida. É muito importante conhecer mais sobre a atmosfera, ela está em torno de nós. Então, fiquem bem, aproveitem essa semana e até no próximo Será que Chove?